Meu amigo, finalmente saiu o IGPM consolidado do mês de outubro e foi uma catástrofe completa, muito pior do que a prévia que eu trouxe aqui no canal há não muito tempo e muito pior do que as expectativas. 1,52% de aumento generalizado de preços no intervalo de apenas 30 dias. Isso aqui é um descalabro completo. Nesse ritmo aqui, a Argentina não está muito longe, não. A Argentina do Javier Milei está com 4% ao mês. Realmente estamos numa situação muito preocupante. Tão preocupante que a própria Daniela Lima, sempre ela, né, cauda longa, enfim, ela teve que dar a notícia do aumento do IGPM de uma forma triste, de uma forma ali bastante sem ter palavras para descrever o problema, não pela preocupação dela com o pobre brasileiro, claro que não. Preocupação com a imagem negativa que isso, obviamente, vai trazer para o governo Lula, né? Então, essa alta aqui superou as expectativas que apontavam um índice alto mesmo, né, de 1,48%, mas foi ainda pior. Vamos conversar sobre esse tema, olhar o que puxou mais esse índice para cima, ver as perspectivas, as expectativas para daqui para frente, os próximos meses, como é que essa história toda vai ficar. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Fazendo os disclaimers que eu sempre faço nesse tipo de vídeo aqui. Primeiro de tudo, inflação não é aumento de preços, inflação é o aumento da base monetária, mais dinheiro em circulação, expansão da base monetária, inflação. Então, o governo imprime mais dinheiro, joga esse dinheiro na economia, o preço de tudo tende a subir porque há um excesso de oferta de dinheiro, logo os preços correspondem a esse excesso de moeda. Então, o aumento de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. Dito isso, explicado isso, vou continuar usando o termo inflação daqui para frente como a grande mídia usa, como o governo usa, que é justamente para descrever esse aumento, essa consequência de uma inflação que já aconteceu. O segundo disclaimer prefiro muito mais o índice IGPM da Fundação Getúlio Vargas, o IGPDI, enfim, os índices da Fundação Getúlio Vargas do que qualquer coisa produzida pelo IBGE, especialmente sob a gestão do Márcio Postman, porque estes números aqui nos mostram melhor a realidade econômica do Brasil, pelo menos no meu modo de ver as coisas, naquilo que eu vejo no supermercado, na bomba de combustíveis, na conta de energia elétrica. Para mim, a realidade está muito mais próxima do IGPM do que, por exemplo, do IPCA, que é o índice oficial usado pelo governo, pelo Banco Central e tudo mais. Dito isso, o que causou esse aumento brutal da inflação no mês de outubro, né? Principalmente aqui, o que houve, né, foram os eventos climáticos. A gente sabe que a seca prolongada tem cobrado caro de todos os brasileiros em muitas áreas, então você tem aí a situação de lavouras sendo prejudicadas, mas principalmente um aumento do preço da carne por causa da mudança do tipo de pecuária. Você não pode mais ter aquele gado extensivo, né, pecuária extensiva, tem que partir para o confinamento, que é um sistema que o Brasil não é muito bem adaptado, fica mais caro e aí tende a elevar o custo total da carne e o preço para o consumidor final. Isso impacta também, é claro, a energia elétrica, bandeiras tarifárias mais caras, isso faz com que os índices sejam puxados para cima. Além disso, a demanda global por commodities aumentou, né? Então aqui, o minério de ferro, além da carne bovina, subiu bastante, né? E isso aqui como há uma demanda externa, as exportações sobem muito, a quantidade de produto disponível para o mercado interno cai, a oferta diminui. Se a oferta cai, os preços sobem. Então, essa junção de itens como carne bovina, minério de ferro, tarifa de eletricidade, né, bandeira tarifária vermelha nível 2, né,
Então, aumento aqui nos preços dos materiais de construção, enfim, tudo isso aí impacta negativamente nesse índice, aumentando ele de uma forma surpreendente, conforme eu disse, superando a expectativa que o mercado já havia cravado, que era uma subida considerável, né? Então, mas está chovendo agora no final de outubro, vai melhorar? Isso demora um pouco, e o IGPM não considera do dia 1º até o dia 30, é do dia 20 de um mês até o dia 20 do mês seguinte. Por isso que hoje, dia 30 de outubro, o dia que eu estou gravando este vídeo, o índice já está disponível, já foi publicado, né? Então, esses são os principais fatores que levaram a essa expansão. Veja aqui, por exemplo, né, que no IPC, que é o índice de preços ao consumidor, houve uma alta de 0,42% nesse período, né? Já havia subido 0,33 em setembro, subiu 0,42 em outubro, com especial destaque para a habitação, que estava subindo 1% no mês anterior, agora está subindo 1,35%, piorou, já estava muito alta, piorou ainda mais. A alimentação, que registrou uma leve deflação, que foi revertida agora em outubro, a mesma coisa para o vestuário, enfim, né, os principais itens aqui todos subiram consideravelmente, né? O índice da construção civil, também do custo da construção, também cresceu de forma considerável, aumentando mais do que em setembro. Lembrando, isso aqui é percentual em cima de percentual, então vai piorando de forma constante, de forma progressiva, né? O índice ao produtor amplo, que é o maior peso na composição do IGPM, que é o IPA, subiu 1,94%, meu amigo. Realmente é muita coisa, muito mais do que o que subiu lá no mês de setembro, 0,70%. E é algo que eu sempre pontuo quando a gente fala de preços ao produtor, estamos falando de um preço futuro ao consumidor, porque esse custo tem que ser repassado pela cadeia produtiva, para o atacadista, para o varejista e para o consumidor final lá na frente. Porque alguém tem que pagar essa conta e é sempre quem consome o produto, o bem, o serviço lá no final dessa ponta econômica, né? Então, essa é a tendência, que essa alta considerável do IPA se reverta numa alta do IPC, o índice de preços ao consumidor, daqui a 2, 3 meses, né? Então, vamos ver aqui primeiro o que a senhora Daniela Lima falou a respeito da inflação, a tristeza dela para com o peso negativo que isso vai ter na imagem do Lula. Depois a gente vai fazer uma análise de longo prazo dessa inflação aqui. A alta de outubro, gente, foi de 1,52. Para você ter uma ideia, foi quase o dobro da do mês anterior, que tinha sido de 0,62. A FGV diz que, por óbvio, os efeitos climáticos, ou seja, a gente tem uma mega seca, teve queimada, e também a maior demanda global por matéria-prima agrícola no atacado, ou seja, lá fora, eles estão precisando de soja, de arroz, isso inflacionou. Quanto mais eles querem comprar lá fora, eles ainda compram em dólar. Aqui dentro, para piorar, a gente queimou uma parte da nossa produção, aí você sente o tamanho do drama. Os maiores impactos foram nos preços de carne bovina, tá? De bovinos, minério de ferro, produtos de exportação também que apresentaram um aumento expressivo, tá? A tarifa de energia elétrica, por quê? Porque ficou seco, aí o Brasil tem muita hidrelétrica, baixa o volume d'água, precisa acionar outras fontes de energia, o preço sobe, isso também fez diferença. A alta acumulada no ano, 4,20, tá? E quando você pega o dado anualizado, o que é isso? É de outubro do ano passado a outubro, eu tô querendo acabar com outubro. Outubro do ano passado a outubro desse ano, 5,59. O que isso aqui quer dizer? Muito rapidamente. Vai ter eleição do Banco Central, e ficou bem difícil não ter uma nova alta de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, tá? Porque o índice que podia dar algum tipo de argumento para quem fala contra a alta dos juros acelerou brabeira. Então, alta de 0,5 ponto percentual, no mínimo, aí vamos nós. Então, alguns erros conceituais graves aqui, né? Primeiro, o erro de matemática, dizer que o índice de outubro foi quase o dobro do índice do mês de setembro. Não, foi mais do que o dobro, quase o triplo. Isso sim, uma aceleração absurda. E ela falou aqui também, né, que da eleição do Banco Central, não tem eleição do Banco Central, tem reunião do Copom. É isso que define a taxa de juros, né? E certamente vai ser impactado, sim. A definição do Copom vai se aumentar a taxa de juros, disso eu não tenho a menor dúvida, mas é legal ver ela aqui tentando falar que as queimadas que causaram isso e tudo mais. Pois é, né? Questões climáticas.
A verdade, contudo, é que a análise de 12 meses nos mostra realmente uma piora constante, e aí vai ficar colocando a culpa em fatores externos ou vai aceitar a realidade de que o governo Lula tem piorado isso de forma considerável. Olha só, veja aqui, né, já temos o gráfico consolidado, a tabela consolidada com a evolução mensal desse índice, né, aqui do IGPM, e 1,52, eu não sei a última vez que teve um índice tão alto assim para o IGPM, né? É praticamente o dobro de maio deste ano, que foi o maior índice dessa série de 12 meses, já era uma coisa exorbitante. Realmente, aqui outubro um ponto fora da curva, sem dúvidas, né? E eu tinha falado desse número já com a prévia do meu vídeo anterior, que era 1,31%, né? Alguma coisa assim, falando que isso chutaria o acumulado de 12 meses para muito acima do teto da meta do Banco Central, que é 4,50, que já havia sido superada na medição anterior do mês de setembro, né? E para outubro agora a gente desconsidera este mês de outubro de 2023, 0,50%, para colocar no lugar 1,52. Então, dá mais de 1 ponto percentual aqui de acréscimo da inflação, e se você considerar percentual em cima de percentual, dá até um pouquinho mais, chegou a 5,59, né? 1,06 de aumento em relação ao mês anterior, ao acumulado do mês anterior. E aí a grande bronca é a seguinte: para quanto que isso aqui vai no mês de novembro? Porque em novembro de 2023, o índice acumulado foi 0,59. Será que nós vamos ter em novembro uma queda de preços para chegar a esse patamar, ficar abaixo disso aqui, para reduzir o acumulado de 12 meses? Espero que sim, não torço para os preços subirem, mas se passar disso aqui, o acumulado vai para as alturas. Mas minha maior preocupação nem é o mês de novembro, nem o mês de dezembro, porque foram meses ruins lá no final de 2023 em matéria de inflação. Minha preocupação realmente é quando chegarmos em janeiro, fevereiro e março do próximo ano, e esses números deflacionários aqui, esses índices deflacionários, forem substituídos por provavelmente valores positivos de inflação. Esse acumulado de 12 meses nesse cenário vai disparar. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.